Olá, está começando mais um programa Tubo de Ensaio, uma produção dos alunos de Comunicação Social do Centro Universitário Uniceb. Os sonhos refletem nossos pensamentos, desejos e emoções que não percebemos ao longo do dia. Por esse motivo, eles nos dão uma visão dos processos subconscientes do ser humano. Partindo do tema sonhos e do poema Campo Chinês e Sono, os alunos de Publicidade e Propaganda do terceiro semestre produziram o curta-metragem O Sonho. E para falar sobre a produção do curta, nós recebemos a aluna Daniele Cordesco. Olá, Dani, seja bem-vinda ao programa. Oi, tudo bom? Tudo bom. Dani, explica pra gente como foi a escolha do tema, por que sonho? Bom, a gente estava pesquisando poesia, porque a gente queria fazer uma adaptação literária de uma poesia, porque a gente queria aprofundar nesse tema, principalmente o surreal, porque a gente queria fazer o uso da técnica do stop motion, e o stop motion não é uma coisa normal da vida, seria alguma coisa surreal. E então a gente começou a pesquisar. No início a gente tinha gostado de uns da Cecília Meirelles, mas aí a gente encontrou esse do Carlos Drummond de Andrade e a gente se apaixonou pelo poema, tanto pelo fato por discutir o sonho e também porque a gente já tinha uma ideia da história. Então o poema casou com a história. E quando a gente começou a escrever o roteiro, a poesia em si, ela ficou só o tema surreal, meio psicanalista. E a história foi baseada nisso, ela não conta muito bem a poesia, mas ela discute a ideia. E como que foi para vocês adaptarem um poema do Drummond para a linguagem audiovisual? Como que foi muito difícil? Foi. Foi bem difícil, assim, porque a gente não tinha noção daquilo que a gente queria usar. Aí depois, a partir do momento que a gente definiu que a gente ia usar do poema somente a ideia do surreal, de usar esse conceito de sonho que ele aborda na poesia e traduzir para a atualidade, que seria para uma adolescente e não para um chinês, como ele conta na poesia, aí ficou mais fácil. A gente conseguiu traduzir aquilo que a gente queria mostrar. E Dani, como que foi o processo de gravação do curta-metragem? Quais as principais dificuldades que vocês tiveram durante produção, gravação? A maior dificuldade que a gente teve foi com produção. Porque como a gente ia fazer o uso da técnica do stop motion, adquirir alguns equipamentos que a gente não tinha. E aí a gente teve que correr atrás para conseguir. E foi a parte mais difícil, que exigia conhecimento. A gente teve o professor John, que nos ajudou muito. E foi complicado, foi bastante corrido, a bateria da câmera acabou no dia da gravação, a gente teve que esperar carregar, porque a gente não tinha outra, então eu acredito que foi a parte de produção a mais difícil. Quantos dias vocês demoraram para gravar? Foram 3 dias de gravações, 2 de vídeo e um inteirinho só para o stop motion, foram quase 9 horas de gravação. E Dani, você está falando aí do stop motion, explica então para todo mundo que está assistindo o que é o stop motion. Então, a técnica ela consiste em fazer um vídeo por uma sequência de fotos. Na verdade, o vídeo já é isso. Um vídeo normal ele tem 24 fotos por segundo. O stop motion que a gente fez, em especial, teve 12 fotos por segundo. E ele dá aquele movimento quebradinho, né, que são foto por foto no comprimento do tempo. E aí, elas na técnica são tiradas a foto por foto e depois são animadas num software do computador, que fazem a sequência. E você falou dos equipamentos, de onde vocês tiraram esses recursos e como que vocês conseguiram mexer? Como que vocês aprenderam? Alguém ensinou vocês? Então, a gente teve todo o apoio, tanto da faculdade quanto do nosso professor, o John. Ele nos ensinou a mexer no software, nos dois, para tirar as fotos e para fazer a montagem no vídeo. Algumas coisas a gente teve que comprar e algumas coisas a faculdade emprestou. O estúdio, iluminação, a faculdade emprestou. A câmera a gente também pegou emprestada. Algumas coisas a gente teve que comprar principalmente do cenário e foi isso. Vamos assistir então o curta-metragem O Sonho.
Oi, meu nome é Giovana e foi assim que eu cheguei aos meus 17 anos. Todos os dias eram as mesmas coisas. Sabe, eu não sou muito dessas pessoas que chamam atenção, mas dentro de mim existe alguém que gostaria de aparecer. As minhas preocupações sempre foram além do que a maioria das pessoas da minha idade pensa. Eu queria mesmo entender como que o sonho funciona. Eu posso passar horas e horas lendo sobre psicologia, mas eu não consigo entender. Ele parece tão calmo, real, mas se tem uma coisa que me tira do sério, é o Marcelo. Eu não sei o que acontece, mas fica tão difícil pensar em qualquer coisa quando ele tá por perto. Existo sempre que você pensar em nós. Não tenho tempo pra guardar recordações. Mas ele não é pro meu bico, não. Já me conformei com essa ideia. Minha mãe e meu pai dizem que nossa mente é capaz de tudo. Eu sinto que é onde eu posso ser eu mesma. Onde eu posso viajar de um lado pro outro sem nunca estar no mesmo lugar. Parece que você se movimenta em outro tempo, em outra dimensão. É como se você fosse o único ser vivo, mas que interage com tudo que faz parte da sua cruel realidade. Você pode transformar coisas boas em coisas ruins e vice-versa. É o único lugar que tudo depende exclusivamente de você. É o mesmo que eu faço agora. Eu me excluo da sociedade falante para ficar inclusa somente nos meus pensamentos sinceros. E as pessoas hoje, que só pensam em como vão sair nas fotos publicadas para que os outros possam ver. Eu não sei se eu gosto disso. Também não sei se eu gostaria de fazer parte disso. Eu só queria que eu pudesse fazer algo para mudar meus princípios, as atitudes dos outros, deixar de ser calma demais e ao mesmo tempo agitada. Eu queria mesmo entender como que as coisas funcionam, porque não conseguimos entender o que é o tempo e quanto tempo ainda nos resta, mas o tempo age tanto em cima de nós. Porque gostamos tanto de pessoas que nem ligam pra gente. O que você tá fazendo aqui? Não sei. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão. Dani, parabéns pelo curta, ficou muito legal. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no YouTube? Vocês vão colocar em algum festival, curta? Vocês vão investir? Então, Flávia, a gente já disponibilizou o curta na internet. Ele tá no YouTube, para quem quiser assistir. É só colocar Campo Chinês e Sonho, do Carlos Drummond de Andrade, que aparece já lá no Google. E talvez escrever ele em algum festival, no Fast Video, quando tiver oportunidade, talvez. Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada pela audiência e até o próximo tubo de ensaio.